Êxodo 40, de 34 a 38, assim diz a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Oremos ao Senhor. Ainda de pé, por favor. Você vai ler comigo? Vamos ler comigo o 38 de novo? Vamos lá? De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Pai, exalta o nome de Jesus nessa noite. Pai, nós fomos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro. Nós fomos amados pelo Senhor, por esse amor, Deus, incomensurável, arrebatador desde a eternidade, a ponto do Senhor mandar o Cordeiro para morrer no nosso lugar. Obrigado porque na hora certa o Espírito Santo trouxe toda essa salvação bendita para o nosso coração em resposta à tua revelação na palavra. E nessa hora, Deus, eu te agradeço muito por estar com irmãos queridos aqui, pela janta gostosa que a gente comeu, pelo bate-papo, pela amizade. Ó Deus, ó Pai, mas sobretudo nós estamos aqui nessa noite para exaltar o Cordeiro de Deus, para dar glória ao seu nome, para levantar o seu nome mais alto do que tudo e do que todos. Senhor, e como aquele publicano, ó Deus, eu quero bater no meu peito nessa noite junto com esses jovens e dizer: Senhor, se propício a nós pecadores. Senhor, nós não merecemos nada de tua parte. Senhor, nós merecíamos a tua ira. Ó Deus, mas tu resplandeceste a tua glória na face do Filho para nós. Então, Senhor, vem nos encher com a presença do teu Espírito nessa noite. Vem nos encher com a tua graça. Ó Deus, que enquanto ouvimos esta mensagem, o nosso coração fique como o coração daqueles dois lá no caminho de Emaús, que ouviram Jesus expor as Escrituras, e quando Jesus se ausenta deles, eles dizem: porventura não nos ardia o coração, enquanto nos expunha as Escrituras. Ó Senhor, aquece o nosso coração com a tua palavra. Nós vivemos no frio do deserto de um mundo pecaminoso e rebelde, e precisamos da intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Ó Deus, abençoa-nos, fala o nosso coração. Deus, usa esse miserável pecador aqui, Deus, que não é nada, mas confia na graça do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe para a salvação. É o Senhor que separa homens para o ministério. Foi o Senhor que me botou nesse negócio. Então, Deus, glorifica o nome do teu filho aqui e exalta, Deus, com poder, e manifesta a tua graça nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos. Imagine comigo, garotão, que nesse acampamento aqui que você está... Quer que pegue aqui? Vou pegar. Toma. Imagine que você está aqui nesse acampamento aqui, nessa noite, meio friazinha aqui de Brasília, e de repente, então, descesse uma nuvem de glória do céu. Imagine comigo. E essa nuvem agora à noite, ela tivesse como uma chama de fogo, e ela invadisse esse lugar, você ia ficar arrepiado da cabeça aos pés. Você ia dizer: uau! Eu vim para o acampamento para conhecer a Deus, e a nuvem de glória desceu, e eu vi com poder a intervenção de Deus. Você gostaria de ver isso? Quem gostaria de ver isso? Levanta a mão. Eu também gostaria, queridão, mas sabe o que acontece? Isso aqui, esse texto aconteceu no dia em que Moisés, no deserto, construiu o tabernáculo, um templo construído no deserto, uma tenda gigantesca. E aí, quando você lê esse capítulo 40 de Êxodo, lá do versículo 16 ao 33, vai dizer 7 vezes que o tabernáculo foi feito tudo conforme o Senhor havia ordenado. E aí repete de novo: tudo conforme o Senhor havia ordenado, tudo conforme o Senhor havia ordenado, tudo conforme o Senhor havia ordenado, 7 vezes. Quando a igreja faz do jeito que Deus ordena, não tem outro jeito. Deus desce na nuvem de glória
E aí o texto nos conta que a nuvem invadiu o tabernáculo, de maneira que Moisés, gente, pasmem, Moisés é o homem que fala com Deus cara a cara. Mas quando a nuvem desce na glória, Moisés não pode entrar. E aí o texto vem dizer para nós que quando aquela nuvem levanta, o povo anda. Quando aquela nuvem para, o povo para. E diz o texto que de dia a nuvem fica sobre o tabernáculo, refrescando no calor causticante do deserto. De noite, no gelo do deserto, ela vira uma chama de fogo. E aqui então nós vemos que Deus desce em glória sobre o seu tabernáculo. Mas o que acontece no Novo Testamento? Hoje já não tem mais um tabernáculo. Hoje o templo de Deus é você. Hoje o templo de Deus é essa moçada abençoada aí. Tem uns bonitos, né? Outros menos bonitos que os outros. É assim mesmo, mas é templo de Deus. Não desanima não. Hein? Vai com fé. Hein? Entendeu? Então você é o templo do Espírito. O templo do Espírito somos todos nós juntos, a igreja de Deus, e cada um é um templo individual. E hoje a glória que o Senhor dá não é mais a glória da nuvem, filhão, mas é o Espírito Santo. Jesus disse que compartilhou conosco na oração de seu Pai. Eu lhes dei da glória que tu me deste. A glória que Ele nos deu é o Espírito do Senhor morando na nossa vida. Então, meu jovem, hoje você não vai ver a nuvem descendo aqui e enchendo com poder esse lugar, porque hoje o templo somos todos nós, mas a glória que enche a nossa vida e nos leva a conhecer a Deus é a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ser jovens, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. Se você se converteu um dia, o Espírito Santo veio e entrou na sua vida. Mas muitas vezes, por causa do pecado, você tem apagado o Espírito na sua vida. E você não tem comunhão com o Senhor. E ao olhar para esse texto nessa noite, se você que levantou a mão e quer ser cheio da glória do Senhor, hoje o Senhor chama essa moçada bonita aqui, a quarta igreja e todo mundo que está aqui presente, para conhecer a Deus sendo uma igreja cheia de glória. Se você quer ser um crente cheio de glória, diga amém. Amém. Que Deus faça de você um crente cheio de glória, amém? Em nome de Jesus, um crente cheio do Espírito Santo. É assim que a gente conhece mais o Senhor, quando a gente tem uma vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo. E ao olhar para o texto da palavra nessa noite, o Senhor nos revela no texto, pastorzão, que uma igreja cheia de glória é uma igreja humilhada. Uma igreja cheia de glória é uma igreja humilhada. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Uma igreja cheia de glória é uma igreja humilhada. Lê comigo aí na sua Bíblia. Eu vou ler o 34, você vai ler o 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Todo mundo, 35, 1, 2, 3, vamos lá. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quem é esse Moisés, queridão? Ele é um sujeito assim qualquer, igual a gente aqui que vem no acampamento? Ele é o mediador da nova aliança. Esse cidadão aqui, minha irmãzinha, subiu para o monte e ficou 40 dias, só ele e Deus. E Deus escreve umas tábuas da lei ali nos mandamentos, com o próprio dedo de Deus entrega na mão desse homem. A Bíblia fala num texto anterior desse mesmo livro, que ele não é como qualquer profeta, porque ele entra na tenda da congregação, Deus desce na nuvem e fala com ele cara a cara. Ele representa o próprio Senhor Jesus no deserto. Mas o que é muito interessante é que quando Deus vem com a sua nuvem de glória sobre a sua igreja, nem Moisés pode entrar no tabernáculo. Nem aquele que é o amigo de Deus. Nem aquele que fala com o Senhor cara a cara, nem ele pode compartilhar da glória do Senhor. Quando o Senhor vem sobre o tabernáculo em glória, Moisés tem que se humilhar. Moisés não pode entrar. E sabe o que significa isso, filhão? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Que Deus não divide o lugar dele com ninguém. Quando Deus desce em glória sobre a sua vida, Ele não divide o lugar dele na sua vida com você. Deus não divide a glória dele em Israel com Moisés. Moisés precisa se humilhar. Moisés não consegue entrar. E quando Deus enche a nossa vida com o Espírito Santo, nós não podemos ser soberbos. Nós não podemos ser aquele cara assim que diz assim, eu cheguei, né? Eu sou o bonitão da balachita. Isso é antigamente, não é do tempo de vocês não, tá bom? Eu sou o cara, chegou o cara da mocidade, as meninas todas vão olhar para mim. Não, queridão.
O cara que é cheio da glória é um cara humilde, é um cara humilhado, é um cara quebrado, é um cara quebrantado na presença do Senhor. Se você quer conhecer a Deus e quer ser cheio do Espírito Santo, preste atenção, você precisa ser humilde, sabe por quê? Porque Deus abomina o soberbo, a Bíblia diz. Deus odeia o orgulhoso. E aí você acha que é alguma coisa. Talvez porque você passou no concurso que alguém não passou. Talvez porque você tem o carro que alguém não tem. Talvez porque você tem a melhor roupinha da igreja. Talvez porque você é o menos feio da turma. Você acha que é alguma coisa. Mas a Bíblia vem nos ensinar que uma igreja cheia de glória, uma juventude cheia de glória, um crente cheio de glória é alguém humilde, é alguém humilhado, é alguém que se humilha na presença do Senhor. Humildade é colocar-se em primeiro plano. É reconhecer que você não é a primeira pessoa da sua vida, não é a primeira prioridade da sua vida, mas que Deus é a pessoa mais importante da sua vida e que você faz o que o Senhor quer, não o que você quer. O apóstolo Pedro, falando sobre isso para nós, diz assim, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, filho de José e Maria, Tiago diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Num texto muito parecido com esse aqui que a gente lê, no dia em que Salomão consagra o grande templo de Jerusalém, a Bíblia conta a história para nós, preste atenção aqui, que Salomão orou. E você nunca viu isso. E quando Salomão ora, diz a Bíblia que tendo ele orado, caiu fogo do céu, imagina lá, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a nuvem de glória do Senhor encheu o templo, e a Bíblia diz que os sacerdotes não podem entrar. E aí então o povo todo se ajoelha e louva a Deus, e o texto diz, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero perguntar para você nessa noite, querido, você é soberbo? Você é uma menina orgulhosa? Você se acha melhor do que o mundo inteiro? Você tem o rei na barriga? Você acha que você é o centro do universo? Você acha que Deus criou o mundo inteiro por sua causa? Você acha que tudo que existe é única e exclusivamente para você? Preste atenção, você só pode conhecer a Deus se você for humilhado. Se você reconhece o seu pecado. Se você reconhece que nada é. Se você reconhece que precisa desesperadamente de Cristo Jesus. Se você reconhece que precisa da presença do Espírito Santo. Ah, querido, Jesus diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Tem uma história que eu sou apaixonado por ler história da igreja, e o Teste, alguns anos atrás, leu um livro para mim no seminário, de Os Guinness, chamado O Chamado. E Guinness conta a história do sepultamento, preste atenção aqui, do grande imperador do Império Austro-Húngaro. O nome dele era Franz Joseph. E quando os imperadores do Império Austro-Húngaro morriam, eles eram sepultados na Igreja dos Capuchinos, em Viena, na Áustria. E havia um grande cortejo, depois de muitos dias de cerimônia fúnebre. Então, meus queridos jovens e amigos e irmãos, nesta noite, quando vinha aquele grande cortejo, um mestre de cerimônia conduzia o cortejo. E quando chegava, então, a igreja dos Capuchinos, a grande porta da igreja fechada, e o mestre de cerimônia bate a porta. E alguém lá de dentro grita, talvez um monge, quem é? E ele diz, aqui está o magnânimo, o grandioso, o majestoso Franz Joseph, o magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. E o frade grita lá de dentro, não te conheço. Passados alguns instantes, meus queridos jovens, o mestre de cerimônia do cortejo fúnebre do imperador bate de novo a porta. E grita e ouve a voz lá de dentro, quem bate? Franz Joseph, rei da Áustria, rei da Hungria, arquiduque da Cracóvia, rei da Croácia, grão-duque da Lodoméria, o grande Franz Joseph. E a voz grita lá de dentro, nunca te conheci. Então, por terceira vez, depois de alguns instantes, bate a porta o mestre da cerimônia. Quem bate? Um pobre pecador, Franz Joseph,
que precisa da graça do Senhor. E de repente os portões se abrem, meus jovens, e a voz grita: seja bem-vindo, bendito do Senhor, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Queridos, essa ilustração é tremendamente verdadeira. Porque diante do Senhor não importa de que família você é. Diante do Senhor não importa os títulos que você tem. Diante do Senhor não importa o seu carro. Diante do Senhor não importa a sua aparência física. Diante do Senhor importa de fato se você é um pecador humilhado na presença do Senhor. Alguém que reconhece as suas falhas. Alguém que reconhece o seu erro. Alguém que reconhece que era digno da ira de Deus. Alguém que reconhece que se está aqui é única e exclusivamente por causa da bondade do Senhor. Querido, se você quiser conhecer a Deus, você precisa morrer para si mesmo, querido. Você precisa se humilhar. Você precisa estar disposto a morrer para si. Preste atenção aqui, queridão, em nome de Jesus. Eu queria falar para os meninos não ficar conversando besteira. Não, olha para aqui, ó, todo mundo aqui. Tá bom? Deixa para conversar bobeira outro dia. Deus está falando com vocês na pregação. Em nome de Jesus, então, queridão, se humilhe na presença do Senhor. Eu quero dizer para você, olha, Deus não divide o lugar dele na sua vida com ninguém, nem com você. Se você estiver por cima do salto, estiver se achando muito bom, preste atenção, Deus vai te derrubar se você é do Senhor. Deus quebra você. Eu estava conversando com o seu pastor aqui agora, ele morou no Canadá, a gente morou vários anos no Chile, e uma das grandes coisas que você tem um benefício de morar em outra cultura é que você vai ser muito humilhado. Você vai ser massacrado. Você vai saber que você não é nada e que você precisa do Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está seu coração? E aí eu chego aqui, vocês estão cantando um cântico sobre se humilhar. Eu falei, Deus, tu és maravilhoso, né? A gente não precisa falar nada, né, pastor? Deus faz tudo tão perfeitamente. Eu quero nessa noite desafiar você, filho, que se você quiser conhecer a Deus, se você quiser ser cheio do Espírito Santo de Deus, humilhe-se na presença do Senhor. Peça perdão a Deus pelos seus pecados nesta noite. Clame a Ele, Senhor, eu preciso de fato parar de viver para mim. Eu preciso viver para Ti. Eu preciso Te amar. Eu preciso consagrar minha vida diante do Senhor. Uma juventude cheia da glória, um crente cheio da glória, uma igreja cheia de glória, é uma igreja que se humilha. Que Deus nos leve à humildade, amém, queridos? Todos nós somos orgulhosos. Não existe ser humano humilde. É uma das coisas mais naturais do ser humano, é o orgulho. Até aquele que se faz de vítima, que diz assim, ai, pobrezinho de mim, coitado de mim, ele está ali defendendo o orgulho dele, porque ninguém presta atenção nele. Então ele está tendo um caso íntimo consigo mesmo. Ele está ali deflagrando-se no seu adultério existencial com o seu próprio eu. Certo? Ele está ali namorando a si mesmo. E Deus precisa moê-lo para que Cristo seja a primeira pessoa em sua vida. Então, Deus, eu não sei por que Deus me fez trazer essa palavra para você nessa noite. Mas eu quero dizer para você, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus faça dessa moçada da quarta igreja uma moçada humilde. Porque a moçada que experimenta avivamento é a moçada que se humilha. É a moçada que bota a cara no pó. A moçada cheia do Espírito Santo não é aquela que se ensoberbece do conhecimento teológico que ela tem. Não é aquela que se ensoberbece do lugar onde ela mora. Não é aquela que se ensoberbece das conquistas que tem nessa terra. Mas é aquela que sabe que não é nada sem o Senhor. E se você quer experimentar um verdadeiro avivamento espiritual, talvez essa noite é a noite de se humilhar e dizer, Deus, eu preciso te conhecer, mas eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso que Cristo seja a primeira pessoa em minha vida. Eu preciso fazer igual o apóstolo que disse em Gálatas 2:19 e 20, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você precisa crucificar o seu eu, para não viver no pecado, meu jovem. Para não viver desagradando o Senhor, para ter um namoro santo, abençoado de Deus, você precisa crucificar o seu eu. Você precisa se humilhar para que a glória de Cristo Jesus brilhe em sua vida. Se você quer experimentar restauração, lembra do que diz segundo o livro das Crônicas 7:14? Se o meu povo, quem souber, repete comigo, vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se você quer conhecer a Deus, se você quer avivamento, você precisa se humilhar. Quem quer ser cheio de glória ainda, diga amém. Às vezes a gente só quer o poder, né? Mas uma igreja cheia de glória, além de ser uma igreja humilhada, é uma igreja conduzida. Vamos repetir comigo? Uma igreja cheia de glória é uma igreja conduzida. Vamos lá? Uma igreja cheia de glória é uma igreja conduzida. Diga aí para o seu irmão, que Deus conduza a sua vida. Hein? Que Deus conduza a sua vida. Para o irmão do outro lado, que você não conduza a sua vida. Diga para ele. Que você não conduza a sua vida. Que Deus dirija a sua vida. Todo mundo de Bíblia aberta aí, eu vou ler o 36 e vocês o 37. Presta atenção. 1, 2, 3, vamos lá? Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Vocês o 37. Os filhos de Israel aprenderam a ser dirigidos por Deus. No começo eles reclamam muito, queridos. Deus, não tem água. Moisés, nós vamos morrer de sede nesse deserto. Nós vamos morrer de fome. E Deus tem que sustentar, tem que corrigir. Mas agora o Senhor vem na nuvem. E aí o texto diz que quando o Senhor levanta da nuvem, os filhos de Israel marcham em suas jornadas. Mas diz que quando a nuvem para sobre o tabernáculo, eles param. O texto de Números, paralelo a esse, eu li ainda no dia de hoje, diz que quando a nuvem de repente avançava e ela parava no fim da tarde, eles paravam. Se ela levantava no outro dia de manhã, eles marchavam no outro dia de manhã. Mas se ela ficava caminhando durante vários dias, eles tinham que marchar. Mas se ela parava um dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, eles paravam no deserto. Para mostrar que quem dirige a vida de quem conhece a Deus, não somos nós, queridos. Quem dirige a nossa vida é o Senhor. Quem conduz os nossos passos é o Senhor. Quem aqui já teve um projeto maravilhoso que não alcançou? Talvez você está aqui nesse acampamento e você diga, Deus, o Senhor tem que me dar aquela menina de qualquer jeito. Fique esperto, talvez Ele não vai te dar aquela menina. De nenhum jeito. Hein? Quem dirige a sua vida é Deus. Quem conduz a sua vida é Deus. Talvez você diga, Deus, eu morro por essa mulher, e Ele tira ela de você, mas não fica chateado não, porque lá na frente Deus vai te mostrar porque que tirou. Confia no Senhor, Ele sabe o que é o melhor. Deus é o Deus que dirige a nossa vida. Deus, eu não vivo sem ela. Ele fala, vive sim, vou te mostrar que você vive. Não fala certas coisas para Deus, não, filhão, porque senão Ele vai te mostrar. O problema da oração é que Deus responde. Então o negócio é o seguinte, Deus levanta a nuvem, o povo anda. Deus para a nuvem, o povo para. Levanta a nuvem, o povo parou a nuvem, o povo para mostrar que Deus é o Deus que conduz a nossa vida. Nós não temos o domínio das nossas vidas nas nossas mãos, queridos irmãos. Mas devemos buscar sempre a direção do Senhor para o nosso viver. A igreja de Cristo Jesus tem que andar assim. A juventude que ama o Senhor tem que andar assim. E tem uma cena no Novo Testamento que eu fico perplexo com ela, que é lá na igreja presbiteriana reformada de Antioquia. Um igrejão, nasceu sem pastor. Chegou Barnabé, um pastorzão assim que nem Adriano, um pastorzão segundo o coração de Deus. Né? Alguém que amava, rebanhava, abençoava, e a igreja cresceu. E depois foi Paulo, e a igreja continuou crescendo, amados irmãos. E aí, Atos 3 diz assim para nós, havia em Antioquia profetas e mestres, pregadores e excelentes professores, essa é a ideia. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Simeão por sobrenome Níger é o negão, irmão. Níger é Nigéria, negrão, é meu parente, meu primo, meu irmão lá, tá certo? Olha para você ver, naquele tempo aquela igreja tinha um pastor negão, era uma igreja contextualizada, né? E eu posso falar, não é racismo porque eu sou, então não tem problema nenhum. Então estava lá Barnabé, o pastorzão segundo o coração de Deus, Simeão, o Níger, o negro, certo? Lúcio de Cirene, o cara que chama Lúcio, um nome romano, uma cidade romana, Cirene, um cara assim inteligente, né? Manaém, Colasso de Herodes. Colasso significa aquele que mamou no peito da mesma mãe, certo? Um cara da nobreza, um pastorzão de elite, assim, um negócio chique. E Saulo? Saulo que era o perseguidor da igreja, mas é o grande teólogo ali. E a Bíblia diz que aqueles homens estão ali servindo ao Senhor, pregando, abençoando a igreja e jejuando. E enquanto eles estão ali, a Bíblia diz assim, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
Se fosse qualquer um, não, peraí, Barnabé é pastor titular da nossa igreja, pastorzão, abençoado, e Saulo é o cara da teologia, cara, é o cara que ensina todo mundo aqui. Mas a Bíblia não fala que eles fizeram isso, irmãos. A Bíblia diz que jejuando eles e orando, impuseram as mãos, os ordenaram ali para a obra missionária e os despediram, né, fazendo as honras do envio. Olha para você ver, preste atenção aqui. Uma igreja que tem um grande pastor, um grande teólogo, quando dirigida por Deus, entendendo a visão da obra, abre mão do melhor que tem para obedecer à vontade do Senhor. Quero perguntar para você, jovem, nessa noite, quem dirige a sua vida? É você ou o Senhor? Semana passada eu estava em São Paulo e eu ouvi um morcego aí, hein? Fica tranquilo. Pode olhar para cá. Fica sossegado, ele não vai morder você não. Pode olhar para o sermão aqui. Ei, pessoal. Ele não vai te morder não. O Eterno está ali conduzindo a vida dele. Olha para cá. Olha para cá, crente. Semana passada, eu estava em São Paulo, pessoal. Eu fui numa reunião de todos os professores de seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estava ali um velho pastor chamado Francisco Leonardo. Ele é holandês. O nome dele é Frans Leonard Schaukusch. Eu não sei se você sabe pronunciar. E esse velho pastor, olha para mim, senão eu vou ter que estar com a pedra no morcego. Eu não quero fazer isso. Hã? Olha para mim. O que é? 2 ratos? Não. Olha para mim, larga para lá. Olha para mim, deixa o guaxinim. Olha lá, deixa o guaxinim em paz. Ele está longe de você, está morrendo de medo de você. Presta atenção aqui, ó. Vou subir na cadeira aqui, senão vocês não prestam atenção em mim, não. Olha aqui, pessoal. Presta atenção aqui. O negócio é o seguinte. Pastor Francisco Leonardo é um pastor holandês. Tá certo? Ele veio pastorear no Brasil. E sabe o que aconteceu? Ele veio pastorear em São Paulo, veio pastorear no Paraná, e ele tinha 6 filhas moças. Quem queria ter um pastor com 6 filhas moças bonitas aqui, hein? Já pensou? Aí os cabras tudo levantam a mão, né? Ele tinha 6 filhas moças, e aí o que aconteceu? Ele está lá no Paraná, na colônia holandesa, tá certo? Com 6 filhas moças, e aí o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais o chefe da Igreja Reformada, fala assim, o senhor vai lá para o Recife dirigir o seminário. E ele disse que sempre tinha obedecido a Deus, e aí de repente ele falou assim, eu não vou. E aí convidaram ele de novo, ele falou assim, eu não vou. E aí a mulher dele chegou para ele, Chiquinho, você sempre obedeceu a Deus onde te querem mandar, por que você não quer ir? E ele falou assim, é porque eu tenho 6 filhas moças. E aqui eu tenho a colônia holandesa e conheço os irmãos todos. Eu não conheço aquele Brasil lá no norte, eu não sei se vai ter menino para minha esposa casar. E aí minhas filhas casarem. E aí, meus irmãos, o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava ali e ele falou, Deus, fala comigo se eu tenho que ir para o Nordeste ou não, para o Recife. E ele abriu a Bíblia e leu o Salmo 25:12, que diz assim, ao homem que teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Mas ele diz, Deus, e minhas 6 filhas, o que eu faço com elas e meus filhos? Aí ele disse assim, o Senhor falou com ele, meu filho, lê o versículo de baixo, lê o versículo de baixo. E o versículo de baixo dizia assim, a sua descendência herdará a terra. E ele creu na Bíblia e foi. E chegando lá, uma filha dele casou-se depois de pouco tempo. Depois outra filha dele casou com um pastor presbiteriano chamado Elias Medeiros, que é um pós-doutor, professor no seminário reformado, lá em Jackson, onde quase o pastor Adriano foi. Depois a filha mais nova dele casou com um cidadão chamado Augustus Nicodemos. Quem conhece? Já ouviu falar desse cidadão? Augustus Nicodemos. Tá certo? E ele não queria ir. E Deus deu para ele genros, noras crentes, na presença de Jesus. Preste atenção no que eu estou falando aqui, queridão. Estou falando para você em nome de Jesus. É mais importante que o guaxinim essa palavra para o seu coração. Deus tem que dirigir sua vida. Para de querer fazer a sua vontade, faz a vontade de Deus. Para de querer fazer o que está no seu coração para fazer a vontade do Senhor. Eu queria trazer essa palavra para você. Eu formei pastor novo. Pastor Adriano também formou novo, né, pastor? Tinha quantos anos quando formou? 22 anos. Eu formei lá em São Paulo com 21 anos de idade. E quando eu estava no último ano do seminário, no último semestre, fazendo ali minha monografia para entregar, eu tinha toda a minha carreira ministerial na minha cabeça, querido. Tinha alguns convites. A igreja que eu trabalhava em São Paulo queria que eu ficasse lá. E eu pensava, eu vou ficar por aqui, vou ficar 2 anos na igreja, com 23 anos faço meu mestrado,
com 25 anos faço meu doutorado, e está tudo certo, eu tinha tudo programado. Até, meu jovem, que apareceu um pastor do meu presbitério de origem falando assim, vamos pastorear no Chile. Eu falei, o senhor é doido, reverendo? Deus me chamou para o Brasil, não vou para o Chile de jeito nenhum, chama outro. Isso foi no mês de março. Em maio ele me liga, olha, estou indo aí em São Paulo com o presbítero do Chile, com a esposa dele, com a irmã da igreja e com o seu tutor. Eu falei, eu já falei para o senhor que eu não vou, pastor. O que o senhor está vindo falar aqui? Ele, não, o chileno vai conversar sem compromisso. E aí, seminarista tem vida dura, né? O negócio é feio, né, pastor Adriano? O dinheiro é curto. E aí eu passava ali no seminário, lá em São Paulo, é no bairro Campo Belo, gente, é o bairro onde o pessoal tem dinheiro. E tinha uma churrascaria chique, Ibirapuera Grill. Eu nunca tive dinheiro em 4 anos para pisar o pé lá. E eu passava na porta e falava assim, no dia que eu for pastor, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu não estiver em São Paulo, eu vou vir aqui e vou comer nessa churrascaria. Porque vai ver, um dia eu vou ter dinheiro. E aí eu passava ali na porta, aí o chileno veio, foi me buscar lá. Aí o pastor, bota seu melhor terno. E aí, para onde o chileno levou a gente para comer? No Ibirapuera Grill. Churrasco assim, ó, carne caindo de todo jeito, todo lado, coisa gostosa, Rob, negócio bom. E aí a gente está ali conversando, e o chileno vira assim e fala... pastor, o senhor conhece o Chile? Não, e eu comecei a perguntar sobre a cultura, a atividade econômica, o que tinha no país, e de repente ele começou a conversar comigo sobre agricultura, sobre o governo militar, sobre a história do Chile, muito interessante o debate, de repente ele bate a mão na mesa e fala assim, pastor, tem 2 anos que nós ouvimos falar do nome do senhor, e para o senhor não achar que eu sou doido, o conselho mandou minha mulher e outra menina aqui, mas eu vim dizer para o senhor que nós ouvimos do seu nome, estamos orando pela sua vida, e nós acreditamos que Deus o está chamando para ser o nosso pastor no Chile. Sabe o que eu falei no meu coração? Eu falei, estou no sal. Na hora ali eu sabia que tinha que ir. Liguei para minha esposa, ela, última filha em casa, mais nova, morava com a mãe, eu morrendo de medo. Falei, não, minha sogra vai morrer de medo da filha dela ir para o Chile. Aí minha sogra está lá e fala com ela, filha de Deus. Eu ligo para minha mãe, filha de Deus. Eu falei, rapaz, o negócio está estreitando, eu tenho que ir, E aí, irmãos, eu falei, mas eu quero conhecer. Ele falou, não, vamos comprar a passagem agora aqui, deixa eu fazer o cheque. E aí compraram a passagem, eu fui conhecer, mas eu sabia que tinha que ir, pessoal. Mas eu conversei com Deus, falei, nós vamos lá ficar 2 anos, dar um apoio para a igreja chilena e a gente volta. Porque, amados irmãos, a igreja chilena tinha sido influenciada pelo liberalismo. E tinha, desde 64, eles não tinham nenhum pastor formado por seminário ali. E a igreja chilena vinha perdendo muitos membros. Para você ter ideia, quando eu cheguei no Chile, no primeiro domingo que eu assumi a igreja, minha jovem abençoada, eu cheguei na porta cumprimentando todo mundo, assim, igual o pastor faz, aí um diácono da igreja acendeu um cigarro e fez assim, ó, no meu rosto. Eu virei para ele, se fosse no Brasil, eu te disciplinava, cara. Mas aqui eu não posso. Mas a partir de hoje, você fuma do portão lá para fora. E quando eu cheguei lá, pessoal, chamando a moçada para ser crente igual a vocês, e os pais achavam uma coisa maravilhosa, os filhos irem para os bailes à noite e dançar a música da moda, era maionese, que era tipo boquinha na garrafa, e a turma dançando maionese, maionese, e rebolando, e eu falo, gente, isso é do capeta, gente, isso não é de Deus, né? E eu chorava, e eu entrava no meu quarto, e gemia, e sofria, e no primeiro ano, vou falar para você, a única coisa que eu queria era ir embora de lá. E aí, depois de um ano, a igreja de São Paulo que eu trabalhei me manda um convite e fala assim, pastor, nós queremos que o senhor venha ser o nosso pastor, o senhor só vai ter que pregar no domingo e na quarta, o senhor pode ir para o Mackenzie fazer a faculdade, mestrado e doutorado que o senhor quiser. Eu olhei para minha mulher, Robson, e falei assim, é de Deus, glória a Deus. E ela, muito sábia, virou para mim e falou assim, querido, não é de Deus, não. É de Deus que a gente fique aqui. Queridos, eu não queria ir. Eu queria voltar, eu sou um miserável pecador. Mas Deus nos deixou ali. E pela sua graça, depois mandou mais 8 pastores para a equipe, mais 9 pastores, mais missionários. E depois de 6 anos, nós éramos pastores das 7 melhores igrejas do Chile. A igreja chilena que só perdeu membros em muitos anos, em 7 anos ganhou mais de 600 membros em todo o país. A igreja chilena que há mais de 15 anos não plantava nenhuma igreja, plantou 5 igrejas em 7 anos. Deus nos usou para organizar um seminário ali, e nós formamos na nossa geração 15 pastores, mais outros que nós mandamos para o Brasil. E eu não queria ir. Eu sou um miserável pecador. Mas eu agradeço a Deus, porque quem não manda na minha vida, quem manda na minha vida não sou eu. Quem manda na minha vida é Jesus. Hoje eu louvo a Deus por ter ido ao Chile. Meus 2 filhos nasceram lá, o Davi e a Isabelle.
E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem dirige a sua vida? É você ou o Senhor? Por que você acha que na sua Bíblia está escrito um versículo assim, ide por todo mundo e prestai concurso toda criatura? Hã? Por que você acha que isso está escrito? Não está escrito na sua Bíblia. Está escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Deus te chamasse hoje, queridão, para ser pastor, você toparia? Se Deus te chamasse hoje, moça bonita, para ser missionária, você toparia? Você, pai, mãe, que está aqui presente, você está preparando seu filho para ser médico. Ele é o melhor aluno da melhor escola particular de Taguatinga. Ele tem chance de passar no vestibular em primeiro lugar. E aí Deus fala assim, eu quero ele para o ministério. O que é que você vai dizer? Quem conduz a sua vida? Meu jovem, nós precisamos entender que quem conduz a nossa vida é Deus. Que quem dirige a nossa vida é Deus. Um dos maiores pregadores do século XX, eu tenho tempo, né, pastor? Posso falar, não posso? Um dos maiores pregadores do século XX foi o doutor David Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones foi um rapaz muito estudioso. Ele foi aluno de Lord Horder e formou-se em medicina na Inglaterra. Com 28 anos, ele já era médico do rei e da rainha da Inglaterra. E ele se converte, Deus o chama para o ministério. E ele larga tudo e vai para o campo missionário no sul do país de Gales, meu filho. Num lugar onde ninguém queria ir. E ele começa a pregar ali, moçada, olha aqui para mim, e começa a haver um avivamento. E Lloyd Jones prega e a presença de Deus enche o lugar. E o pessoal diz que onde aquele moço, pastor que foi médico ia pregar, Deus tomava conta do lugar. Depois de 10 anos ali, ele vai pastorear a capela de Westminster em Londres. E um repórter chega para ele e fala assim, doutor, o senhor era um médico de prestígio, né? Faz entrevista. E o senhor abandonou tudo, disse assim, minha filha, foi muito difícil, né? Como se eu estivesse perguntando, o senhor é um médico, foi muito difícil para o senhor abandonar a medicina para servir o Senhor Jesus? E aí todo mundo ia esperar assim, nossa, foi algo muito difícil. Lloyd Jones diz assim, eu não deixei nada, eu ganhei tudo, eu não perdi nada, eu recebi tudo. Quem dirige a sua vida? Você, moça, está na igreja. Chega um cara do mundo, um cara de pau, certo? Só porque o cara é cheio de músculo, da cabeça, né, até o pé, até o pescoço, cheio de músculo. E ele fala, e aí, gatinha, tudo bem? Como é que vai você? Estou aqui. E você fala, ai, ele não é crente não, mas ele pode se converter. É filho do capeta. Não é para você. Tá certo? Você, queridão, está aqui na igreja lutando para ser santo. Aí vem aquela moça com aquele andado na rua balançando para lá e para cá. E você para e fala assim, é uma miragem. É uma miragem. É filha do Satanás. Foge dela. Quem dirige a sua vida? Querido, você precisa... Eu falo brincadeira para você aqui, mas é algo muito sério. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Você tem que dizer, Senhor, conduz a minha vida. Se você quer ser cheio da glória, quer ser cheio do Espírito Santo, quer conhecer ao Senhor, você tem que entender que você não é o dono da sua vida. Você tem que dizer para si mesmo, igual aquela gordinha dizia lá na televisão, né? Isso já não te pertence mais. Você tem que dizer, eu já não me pertenço mais. Cristo é o dono da minha vida. Eu tenho que fazer a vontade dele. Você quer fazer a vontade de quem na sua vida, irmão? Quem dirige a sua vida? Só pode ser cheio de glória, cheio do Espírito Santo, aquele que está disposto a ser conduzido pelo Senhor. Que Deus conduza a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Se você está tendo um namoro impuro, abandona esse namoro impuro hoje em nome de Jesus, para que a mão do Senhor não pese sobre você. Se você anda tendo um namoro com uma pessoa incrédula que desagrada a Deus, termina esse namoro hoje. Se Deus está te chamando para o ministério, meu filho, e você está tentando correr, preste atenção, não dá para fugir de Deus. Confia que Deus vai te sustentar. Deus tinha um único filho e fez dele um pregador. Que privilégio imenso. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que privilégio imenso é dar a sua vida pela causa de Cristo Jesus. Se você, minha filha, está aí, pensando em casar com um ricão, e Deus colocou na sua vida um moço que é seminarista, você fala, meu Deus, esse é quebrado do cabeça até os pés. Ele é um homem de Deus, minha filha, vai na bênção, né?
acredita que Deus vai sustentá-lo. Não se desespere, Deus vai cuidar de você. Né? O ministério é duro, nossas esposas podem falar, né, pastor? Mas Jesus está conosco. Então, vai na bênção, é o que Deus tem para você. Confie no Senhor. Fala, Deus dirige a minha vida. Moisés, nesse livro, tem um dia que ele fala assim para Deus, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir daqui. Eu estou nessa etapa, gente. Eu quero assim, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir daqui. Se o Senhor não me der unção, não vale a pena pregar. Se o Senhor não for comigo, eu não quero fazer mais nada. Você está nessa etapa da sua vida, diga, Deus, eu quero fazer a tua vontade. A igreja que quer conhecer a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Que Deus faça de você um jovem cheio de glória, em nome de Jesus. Que te encha do Espírito Santo. Mas ao olhar para o texto nessa noite, em último lugar, nem sei quanto tempo eu estou falando já, uma igreja cheia de glória, além de ser uma igreja humilhada, além de ser uma igreja conduzida, uma igreja cheia de glória, uma igreja acompanhada. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Uma igreja cheia de glória é uma igreja acompanhada. Você vê, o guaxinim nem mordeu você, que coisa maravilhosa. Vamos falar de novo comigo? Vamos lá? Uma igreja cheia de glória é uma igreja acompanhada. Vou ler o versículo 38 uma vez, você lê a segunda vez. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vocês, 1, 2, 3, podem ler. Eu acho, jovens, isso aqui algo tremendamente inusitado. Você, como uma moça inteligente, né, e além de tudo tem cara de inteligente, sabe que... que bênção, né? Sabe que o deserto é caracterizado por um calor causticante, por temperaturas altíssimas, que nós que aqui estamos em Brasília, talvez até os que olham para o Guaxinim, não conseguiriam sobreviver no deserto. Não é verdade, seminarista Robson? Temperaturas altíssimas. Hoje eu vi uma reportagem sobre a Argélia, que vem jogar na Copa, no deserto do Saara, a temperaturas que superam 50 graus Celsius. Algo terrível. Pois bem, nós não conseguiríamos sobreviver no deserto. Então o texto diz que Deus é um Deus tão bom, que vem sobre o seu povo no deserto e fica numa nuvem de glória sobre o tabernáculo. A nuvem, querido, serve não só para dirigir, para aliviar, mas também ela alivia do calor do deserto. Ela traz refresco para a alma no dia da seca. Ela está ali para proteger o povo da angústia, do calor do deserto. Mas a Bíblia diz que de noite aquela nuvem se transforma numa grande chama de fogo, numa coluna de fogo, há fogo nela. E eu disse a você que o deserto tem muito calor de dia, mas à noite o deserto é extremamente gélido. Algumas pessoas sem agasalho morrem de hipotermia no deserto. Ele é muito quente durante o dia e gelado durante a noite. E para que o povo de Deus não morresse congelado no deserto, o Senhor então faz da nuvem uma chama de fogo para aquecer o coração e a alma no dia do gelo da existência. Deus põe sua nuvem de fogo no meio do seu povo. E a nuvem, então, guia e alivia o povo de dia. E a tocha de fogo guia e aquece o povo durante a noite. E o que eu acho inusitado no texto é que a Bíblia diz que aquela nuvem está sobre o tabernáculo e a tocha de fogo, de maneira que todo o acampamento de Israel vê. Sabe quantas pessoas tem no acampamento de Israel? Pelo menos 2 milhões de pessoas. Brasília tem 2,5 milhões de habitantes. Quase todo o Distrito Federal. Imagine, todo mundo de qualquer lugar do acampamento pode olhar para o tabernáculo e saber: Deus é o Deus que nos alivia no calor do deserto. Deus é o Deus que nos aquece no frio terrível do deserto. Deus é o Deus que nos acompanha. Querido, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem consciência de que ela é acompanhada por Deus. É uma igreja que tem a consciência de que o que Jesus prometeu é verdade. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Jesus está presente com você aqui nesse acampamento. Que Jesus está presente na hora em que você está namorando. Que Jesus está presente lá na hora da prova da escola. Então deixa de ser cara de pau e para de querer colar, porque Ele está ali, certo? Que Jesus está com você cada momento da sua vida.
Davi disse mais ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Até no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da morte, Jesus está ao nosso lado, filho. Uma igreja cheia de glória, uma igreja acompanhada. E meus jovens, isso é muito importante para vocês, sabe por quê? Porque nós vivemos em dias terríveis. Nós vivemos em dias de relativismo, em que não há certo nem mais errado para o mundo. Nós vivemos em dias de pluralismo, em que cada um tem sua verdade. Nós vivemos nos dias do materialismo, onde importa ter dinheiro e ter bens. Nós vivemos em dias terríveis. Nós vivemos em dias de deserto, em que parece que o calor do pecado desse mundo vai nos consumir. Parece que o frio do deserto, da distância de Deus, nesse mundo vai acabar com tudo. E tem dia que a gente pergunta: Deus, vale a pena ser crente? Se você falar lá na escola, eu sou virgem, vou casar virgem, sou crente, todo mundo vai rir da sua cara. Hoje você é adolescente e diz: eu sou homem, namoro mulher. O povo vai dizer: você é um retrógrado. Você dizer: eu sou menina e vou casar com um homem de Deus, o povo vai zombar da sua cara. Pessoal, nós enfrentamos dias difíceis. E nós só podemos ser bênçãos nesses dias se nós entendermos que o Senhor está conosco. Eu contei para vocês, semana passada eu estava em São Paulo. Tá? Quem quiser tampar o vídeo, criança tampa. 6 horas da manhã, eu estou num hotel elegante lá, desço para tomar café. Ainda estava escuro, certo? Antes de acabar o horário de verão. E aí eu esqueço de apertar o restaurante e fui para o térreo. Entram 2 cidadãos vindo da Gandá, ainda estava escuro lá fora. E de repente, meus irmãos, esses 2 cidadãos, eles 2 no elevador, um elevador que cabe 5 pessoas, começam a se acariciar, meus irmãos, ali na minha frente. Eu falei: Deus, o que eu faço? Eu não vou dizer para você o que eu tive vontade de fazer, ainda mais que está filmando. Mas eu falei: Jesus amado, que mundo é esse? O que é isso? E o meu coração, eu saí dali daquele elevador decepcionado. Esse, filho, é o mundo no qual você vive. E se você não tiver consciência de que Jesus te acompanha, você não aguenta, não. O que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje não dá para ser crente meia boca. Não dá para ser crente Raimundo, filho, um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá. Ou você é de Jesus ou você não é. E tem uma frase de Martinho Lutero que eu acho sensacional. Martinho Lutero diz que espiritualmente você sempre anda acompanhado. Ele diz que ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Ou você é amigo de Deus, ou você é um cavalo do diabo. É esse termo que ele usa. Não dá para ficar brincando de crente. Ou você anda com Jesus, ou você anda longe de Jesus. Você pode estar na igreja, mas se você não tem intimidade com o Senhor, se você não tem comunhão com o Senhor, se você não crê em Jesus como seu Salvador, eu quero lhe dizer que você está acompanhado pelo inimigo das nossas almas. E o fim que te espera é a destruição eterna. Você fala: pastor, como é que eu posso andar acompanhado de Jesus? Só porque Ele deu a vida na cruz do Calvário por amor de você, querido. Ninguém nunca te amou como o Senhor, minha filha. Ele deu a vida na cruz por você. Você não merecia, mas Ele entregou sua própria vida. Todo mundo, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Não é possível que vocês não creem no Senhor a ponto de só ficar olhando para esse guaxinim aí. Esquece o guaxinim. Em nome de Jesus. Creia no Senhor como seu Senhor e Salvador. Jovem, eu não sei se você vai morrer quando. Talvez você diga: não, eu estou na igreja, vim para esse acampamento porque minha mãe mandou, minha avó mandou. Eu estou muito novo, quando eu for velho, eu me preocupo desse negócio de servir a Deus. Certa vez eu estou lá em Santiago do Chile, vou contar esse testemunho para vocês. Fui fazer um casamento, certo? Lá no Hotel Carreira. O pessoal da família do Pinochet estava lá, do antigo presidente. Aí eu conheci um jovem, um cara forte e tal, preguei no casamento, ele veio conversar comigo, falar sobre a mensagem. Falou: pastor, muito interessante o que você falou, mas eu ainda sou novo para isso. E eu falei: cara, ninguém nunca é novo demais para Deus. Se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida, confie sua vida a Jesus. Eu sei, irmão, que é Deus quem converte, tá? Mas na hora eu falo: confie sua vida a Jesus. Eu sou reformado, creio na doutrina da eleição. Falei: atire-se nos braços do Senhor. Ele falou assim: não, sou muito novo para isso. Na próxima semana, pastor, ele pega o carro dele e vai para Vinha del Mar, o lugar da festa, toma todas, peca bastante,
volta de madrugada e a 200 por hora enfia um carro num viaduto e perde a sua vida. Que coisa terrível. Jovem, você não sabe até quando você vai estar de pé. E nessa noite, se você quer ser acompanhado por Deus, se você quer se tornar amigo de Deus, precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa se arrepender de viver longe do Senhor. Você precisa entender que se você não está nas mãos de Cristo, o que te espera é um inferno terrível de ira e dor. E se você quer a paz de Deus, quer o perdão de Deus, quer se tornar amigo de Deus, quer ir cheio do Espírito Santo de Deus nessa caminhada, quer um lugar garantido nos céus, quer ter a alegria do perdão em sua vida e saber que Deus ao seu lado está, apesar de você, e nunca vai te abandonar, você precisa se arrepender de tudo que tem feito de errado. E de fato dizer: Jesus, eu me arrependo, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o meu Salvador. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Me perdoa, eu confio minha vida aos cuidados do Senhor. Com quem você tem andado? Você anda com Deus ou você anda com o diabo? Quando você está lá na escola e sua mãe não vê, você anda com Deus ou você anda com o diabo? Quando você liga o computador lá na sua casa e aparece diante de você, aquilo que você assiste e vê, demonstra que você anda com Deus ou você anda com o diabo? Com quem você tem andado? Querido, para conhecer a Deus, você tem que andar cheio da presença de Jesus. E nessa noite eu quero desafiar você a confessar os seus pecados, a se arrepender de tudo na sua vida que tem te afastado do Senhor e aclamar: Jesus, eu quero a Tua companhia, eu quero a Tua amizade, eu não quero ninguém mais do que o Senhor. Ao olhar para esse texto nessa noite, eu já estou finalizando. Quero perguntar para você: você é um jovem cheio do Espírito Santo? Você é um jovem, uma jovem cheia do Espírito Santo? Suas palavras revelam que você é cheio do Espírito Santo? Seu olhar revela que você é cheio do Espírito Santo? As roupas que você veste, princesinha de Jesus, demonstra que você é uma menina cheia do Espírito Santo? Você está buscando a glória de quem nessa vida? A sua glória ou a glória do seu Salvador? Quem dirige a sua vida? Você ou o Senhor Jesus? Quem te acompanha? O Deus eterno ou o inimigo das nossas almas? Nessa noite, meu querido, porque Jesus morreu na cruz para te salvar, o Senhor quer fazer de você um jovem e uma jovem cheios do Espírito Santo. Como, pastor? Se humilhe hoje na presença do Senhor. Diga: Deus, dirige a minha vida. Não eu, mas o Senhor. Deus, eu quero andar acompanhado de Jesus. Que o Senhor faça de você um jovem cheio de glória. Que o Senhor enche a sua vida da presença de Jesus. Amém?